Muito bem, hora conversar com o doutor Álvaro no mês que começou, o novembro, mês de novembro, né? E novembro é o novembro azul, é hora dos homens, que muitas vezes não vão no médico, né? Não estão nem aí, mas é a hora de fazer aquele famoso lembrete, né? Principalmente para evitar problemas maiores, ter identificação precoce, né, do câncer de próstata. Eu vou fazer aqui um breve depoimento pessoal, porque meu pai teve câncer de próstata, enfim, sofreu com isso, passou ali por um procedimento e tudo mais. E eu, por causa dessa situação do meu pai, tive que fazer exame mais cedo, né? Identificado ali nos check-ups da vida, né? Não tive nenhum problema constatado, mas já fiz exame de toque. E confesso para o senhor, doutor Álvaro, eu achei que ia ser pior do que eu imaginei, né? Claro, não é confortável, mas é tão rápido. E por causa dessa situação de prevenção familiar, né, já que meu pai tem esse problema, vale a pena. É o tipo da coisa que a bobagem do machismo, né, coloca essa história do toque, ai meu Deus e tal, não muda absolutamente nada na vida de ninguém, além de poder salvar a vida do homem, né, doutor? Bom dia para o senhor. Então, muito bom dia para a Roberta, Bom para os dia. nossos ouvintes. Gostei da sua história, Barão, porque existem muitos mitos em fazer exames preventivos, principalmente o exame de rastreio de câncer de próstata no Brasil e no mundo, né? Como se isso diminuísse masculinidade. E muitos pacientes que teriam indicação formal de investigação, né? Você contou um dado bastante interessante da sua história, Barão, que é o fato do histórico familiar, né? Os cânceres relacionados a essa topografia próstata no Brasil, olha só, meu ouvinte, prestem atenção. Nos homens, é o segundo principal tipo de câncer, depois dos melanomas de pele. E à medida que você passa, vai envelhecendo, acima de 50, 60, 70 anos, aumenta o risco, né? Então, o envelhecimento está relacionado ao risco de câncer de próstata. Tem alguns estudos também, a hereditariedade, né? Se você tem algum familiar que faleceu, teve câncer de próstata, também é um dado importante para se prestar atenção. Alguns estudos relacionam a dieta, mas estudos inconclusivos. O principal fator de risco, os dois principais são o envelhecimento e também o fato de ter pessoas na família. E aí eu tenho dois exames, né, que são os indicados para o rastreio, né, até uma discussão nos últimos anos se realmente vale a pena fazer, né, que é o PSA, que é o exame de sangue, né, que você vai pedir para o seu médico, e o exame de toque retal. Né. A gente brinca, Bárbara Roberta, que o homem vai 2 vezes no médico, no pediatra e depois vai fazer o toque, depois ele não vai nunca mais em médico. Então, se a gente perder essa oportunidade da segunda vez que o homem vai no médico para ser investigado com rastreio de próstata, porque há realmente uma discussão no mundo, né, na literatura, nas sociedades, qual é o papel de fazer esse rastreio, né, desses exames preventivos para o câncer de próstata. Sim, e até há uma discussão, né, doutor, polêmica sobre como fazer o rastreio, como fazer esses exames. Queria que você falasse um pouco disso e também sobre os tratamentos. O que que a gente tem de novidade e de mais atual em relação aos tratamentos desse tipo de câncer? Olha, Roberta, eu até brinquei, falei que o homem vai 2 vezes no médico, né? Se a gente tirar essa vez para ele não fazer esse screening, vai ser algo bastante complicado. Mas é assim, a gente tem que pensar do ponto de vista individual e do ponto de vista populacional, né? Alguns órgãos, aqui no Brasil até, o INCA, que faz a avaliação dos cânceres do nosso país, coloca até a não indicação de fazer esses exames como rastreio. Mas, em contrapartida, até dados aqui da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade Americana de Urologia, que recomenda que homens acima de 45 anos, quando no caso do Barão, histórico familiar, já acima de 45 anos, o rastreio com esses exames, e quando o homem não tem, né, um antecedente familiar de neoplasia prostática, também acima dos 50 anos ser feito esse exame. Apesar da polêmica aí, se indica ou não, as sociedades internacionais de urologia tendem a recomendar a realização desses exames, porque assim, como todos os tipos de câncer, diagnóstico precoce, mortalidade, eu não sei se esse dado é interessante, mais de 15 mil homens morreram de neoplasia de próstata no Brasil no ano passado, e é um câncer que dá metástase, um câncer bastante grave. Se feito o diagnóstico na fase inicial, o prognóstico é muito bom, né? Pode até ser feito cirurgia robótica para esse tipo de câncer, né? Porque com a evolução das técnicas cirúrgicas, para ser uma cirurgia minimamente invasiva, risco de deixar sequela para o paciente ser menor, né? Mas também vale a pena falar para os nossos ouvintes os sintomas também, né? Quando o paciente já começa a ter sintoma, é hora de procurar. Sintoma que pode ser até referente à neoplasia prostática, como
sangramento na secreção, na urina, né? Quando ele tem algum sangramento até na ejaculação, dor, né, para urinar. Né? Claro que isso pode ter vários diagnósticos diferenciados, mas isso deve motivar, especialmente no homem acima de 50 anos, a procura imediata para um urologista. Doutora, a pergunta que todo mundo, antes de fazer o primeiro teste, faz, né? Só o PSA não resolve? Né? Só pegar lá o sangue não resolve? Precisa mesmo do exame de toque? Apesar de toda essa discussão, a sua pergunta é muito boa, porque os pacientes falam, doutor, me livra até, se eu não quero fazer o toque retal, eu quero fazer o exame de sangue. Mas, quando você faz a palpação, o toque retal, você avalia a consistência da próstata, você avalia se tem alguma irregularidade, dados que são importantes para definir se realmente, por exemplo, eu vou fazer uma biópsia prostática. Isolamento só o PSA isolado não fornece tantas informações do ponto de vista preventivo, apesar de haver uma discussão nos últimos anos muito grande com relação a que tipo de exames deve ser feito para rastreio de próstata. Ainda fica para as sociedades internacionais a dupla dos exames da Sociedade Brasileira de Urologia, as sociedades internacionais, a indicação de fazer esses dois exames, de preferência os dois associados. Agora, se tiver sintoma mesmo, qualquer um desses sintomas, aí não é nem rastreio, aí é tentar fazer diagnóstico precoce dessa situação que ainda é bastante importante no Brasil e no mundo, e que o motivo aí é o segundo principal tumor em homens, né? E pessoas com próstata também, importante falar isso, né? Homens e pessoas que têm próstata, né? Levando em consideração que mesmo quem faz cirurgia, que mantém uma próstata, tem que fazer avaliação prostática também, as pessoas trans também quando tem próstata. A nossa ouvinte, final de telefone 5666, é a Edna Vale. Nossa ouvinte aqui de todas as manhãs, escreveu para cá, falou: Barão, meu pai teve o diagnóstico precoce aos 59 anos, tratou rapidamente e viveu até os 90 anos. Já o irmão dela, com 49, não teve a mesma sorte. Ela conta que precisou, inclusive, da ajuda aqui do Barão. Na época, na rádio, ela escreveu para ele, porque o irmão estava doente, ficou no Instituto do Câncer, estava sem tratamento, a rádio ajudou na época. E fala aqui da importância do tratamento precoce e da prevenção também, como a gente está trazendo hoje. Obrigada, Edna. Roberta, eu vou deixar um recado aí para quem está escutando a gente, né? É um mês que a gente celebra a saúde dos homens. Não tenha vergonha de procurar um profissional. Aproveita o momento, você que está na faixa de 45, 50 anos ou mais de 50 anos, tem que fazer exame, não só de próstata, mas exames gerais, falar de medicina preventiva, envelhecimento saudável, né? Então não dá pra gente achar que o homem é invulnerável à doença, né? Que não vai pegar nada, que não vai ter doença nenhuma. A população mundial está envelhecendo e a gente está vendo muito mais cânceres com estilo de vida, dieta, cânceres genéticos. Então não é para perder a oportunidade. Cuidar da saúde é fundamental. Esse mês a gente celebra o cuidado prostático, mas também de outras doenças do sexo das pessoas, os homens. Então é importante sim o médico. Nem para com essa história de que não vai no médico, que não tem nada, que é super-homem. Vale a pena sim fazer exame. É importantíssima a linha do cuidado da saúde masculina. Muito bom, doutor, muito bom. Doutor Álvaro sempre dando boas dicas. Um beijo para a Edna, nossa ouvinte, e para todo mundo ligado com a gente agora na Band News FM. Doutor Álvaro, valeu pelo alerta. Semana que vem a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Um abração, doutor. Valeu, tchau, Roberto. Ótima semana para os ouvintes. Boa semana, doutor.